Boa tarde, presidente Almir Vieira, boa tarde a todos os colegas vereadores, cumprimento também aqui a todas as pessoas presentes que nos acompanham através dos canais de comunicação dessa casa, mas faço um cumprimento muito especial aos alunos aqui do Colégio Luiz Delfino que estão nos acompanhando nessa tarde, e aproveito para também cumprimentar a Júlia e a Samira que estiveram no meu gabinete há pouco fazendo uma entrevista, e parabenizar esses atos quando são realizados, quando os professores estimulam os alunos a fazerem esse diálogo conosco para conhecer a realidade aqui do município e a realidade dos nossos trabalhos na Câmara. Então, parabenizo aí toda a escola também do Luiz Delfino. Bem, eu gostaria de começar essa tarde apresentando aqui que na sexta-feira nós tivemos, eu gostaria de mostrar na televisão, aqui para a TVL, nós tivemos a sanção na sexta-feira, e tem algumas fotos aí, Ari, do nosso projeto, que foi sancionado pelo prefeito Napoleão, que fixa multa de até R$4.000 em relação à questão de maus tratos e abandono dos animais na nossa cidade. Para mim, isso aqui é de uma felicidade muito grande. O vereador Gilson chegando agora, nós estávamos falando, vereador, na semana passada, quando teve a sua comenda aqui da educação, e você me falou a satisfação que teve na realização disso. E eu tive essa mesma sensação na luta que foi para que a gente consiga ter essa legislação. Agradeço todos os vereadores que aprovaram, em especial o vereador Ito pela questão da emenda, e o vereador Silvio também esteve presente aí, representando a questão da liderança do governo no ato de sanção, e o executivo da cidade, que teve um bom senso e assume esse compromisso, que é um compromisso gradativo, para que a gente consiga, sobretudo, ter uma fiscalização que faça com que os casos de abandono de animal tenham, de fato, uma punição no nosso município. Então, estou muito feliz com essa aprovação, e essa é uma conquista de todas as pessoas que têm sensibilidade, respeito, carinho em relação aos animais e que nos ajudaram incentivando nas redes sociais e mandando várias mensagens. Essa conquista daqui é para eles e é de todos nós. Bem, gostaria de passar algumas fotos também, Ari, sobre algumas visitas que nós tivemos na semana passada em relação à nossa Oktoberfest. Tive a felicidade de ter a reunião de algumas lideranças partidárias nossas do PSB que tiveram aqui, Paulinho Bornhausen, nós tivemos aí a presença também do prefeito de Timbó, do vereador Rodrigo Coelho de Joinville, que esteve nos prestigiando, conversando, nós tivemos o vereador Gabriel, também do PSB de Florianópolis, tivemos esse ato, na verdade, na sexta-feira, com o Mário e com o prefeito Napoleão, que também fazem parte da RAPS, que é a Rede de Ação de Políticas de Sustentabilidade, da qual tenho orgulho de fazer parte, que a gente tem várias reuniões de treinamento lá em São Paulo, no sentido de nos prepararmos para fazermos a diferença na vida pública. E recebemos aqui a visita muito especial do vereador Gabriel Azevedo, de Belo Horizonte, um dos vereadores mais votados de Belo Horizonte, que esteve aqui conhecendo, participando da nossa Oktoberfest, que é membro RAPS, e recebemos a acolhida também do prefeito Napoleão na sexta-feira, e foi uma conversa muito interessante, trocando inclusive algumas ideias de projetos nossos, projetos que estão acontecendo lá, e eu acho que, sobretudo, esse diálogo que a gente pode ter com outras pessoas do Poder Legislativo engrandece os nossos trabalhos, nos dá mais possibilidades. Eu fiz também uma indicação, falando em outros trabalhos de coisas que estão acontecendo em outros municípios, tenho a responsabilidade aqui, uma delas, de ser o vereador mais jovem dessa casa. E vejo que nós temos que procurar medidas que valorizam a questão de vagas de trabalho para os jovens. Alguns municípios do Brasil têm aprovado uma legislação que, na verdade, obriga um município em relação a empresas de licitação e empresas terceirizadas na contratação de jovens. Eu entendo que é inconstitucional, por meio de legislação. E vocês sabem que eu sou um severo crítico em relação às questões de inconstitucionalidade. Então, não estou entrando com um projeto de lei, mas fiz a indicação e mostrando ao Executivo os lugares onde essas questões estão acontecendo, para que se pense, sobretudo, numa alternativa nesse sentido. Me chamou a atenção que esse projeto de lei foi sancionado recentemente no Rio de Janeiro, em Curitiba. E fiz esse encaminhamento aqui para que se pense, sobretudo, numa proposta e numa possibilidade de valorização da questão do jovem, porque nós sabemos a dificuldade que se tem da juventude, principalmente em relação ao primeiro emprego, à primeira oportunidade, aquele velho discurso, você é inexperiente, você não pode, e a gente sabe que não é por aí. Gostaria, Ari, de colocar também, essa semana nós estamos tendo a Semana do Livro, tem toda uma programação que está acontecendo, a Biblioteca Fritz Miller está realizando, na verdade, na segunda-feira começou dia 23 e vai até o dia 31, uma semana de valorização, de estimular também o importante hábito da leitura.
E esse é um hábito, inclusive, que eu tenho em casa. Meu pai é escritor, está aqui, inclusive, hoje fazendo parte aqui também da exposição dos escritores de Blumenau. Então, desde pequeno, eu sempre tive muito acesso à leitura e eu sei como a educação e nós nos qualificarmos é importante para a gente transformar e conseguirmos ocupar os espaços aí no mundo. Então, a gente parabeniza, sobretudo, essa iniciativa do Executivo e o estímulo também à questão da leitura. Acho que tem mais fotos aí, Ari. Acho que tem mais algumas fotos aqui que a gente colocou. A questão das alunas, da Júlia e da Samira, acho que, não sei se chegou as fotos aí, mas a gente pediu que fosse inclusa também. Essa visita no nosso gabinete, fazer a foto retirada recentemente, agora à tarde, onde tive a felicidade aí de ser escolhido para a entrevista com as alunas e vários questionamentos colocados. E, se não me engano, ainda tem uma foto que é de uma visita, e aí eu preciso aqui tocar num assunto, que é o seguinte, faço parte, sim, da questão do governo e sempre procuro, né, participar e dando ideias e contribuições. Agora, recentemente eu tive com o meu co-vereador, o Thiago Tamanini, numa tarde inteira, em relação ao CETERB, procurando, né, e discutindo medidas de valorização do transporte coletivo. Inclusive, trouxe aqui algumas indicações, apresentei, protocolei para o Carlos Lang, passei a tarde inteira. E quando fiz a conversa com os diretores técnicos, com o nosso co-vereador, eu confesso a vocês que eu saí bem entusiasmado em relação à questão do CETERB. Quando vi semana passada a notícia em relação à diminuição da questão dos ônibus, né, da oferta aí de 84 questões de horários de ônibus, isso me preocupou muito, porque quando a gente fez essa conversa, foi mostrado que os dois principais pilares aqui são eficiência e frequência. Então, a partir do momento que você tem uma diminuição dos espaços ofertados, isso é um movimento contrário à valorização do transporte coletivo. Então, eu não posso deixar aqui de dizer que não compreendi, acho que precisa discutir. Com autorização do orador, vereador Gilson Souza. Autorizo. Vereador, quando nós conversamos, e eu falei para o senhor não se entusiasmar muito, foi infelizmente porque a gente já tinha feito essa conversa, ou seja, isso eu vou falar depois na minha fala, é estranho realmente essa diminuição de horários, até porque nós sabemos, principalmente nos horários de picos, onde a saída e a entrada dos alunos, nós temos aqui os nossos alunos, onde está todo mundo entupido igual sardinha dentro dos ônibus, é nesses horários que nós deveríamos acrescer. Então está faltando um pouquinho de critério, não sei que estudo que eles estão fazendo, não devem estar estudando muito, porque você diminui, até porque se você diminui os horários, tem que ter também na questão da planilha de custo, diminui também os valores da passagem de ônibus, que é o que parece-me que não vai ocorrer também. E aí fica complicado. Mas depois eu vou falar isso na minha fala, exatamente eu vou trazer esse assunto, porque é ridículo você diminuir os horários, realmente não faz sentido, não melhora o transporte público, muito pelo contrário, vai fazer com que as pessoas cada vez mais desistam de andar de ônibus. Peço 2 minutos para o encerramento da minha fala, presidente. Concedo 2 minutos a Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Almir Vieira e presidente, nesse instante. Vereador Gilson, inclua aqui a sua fala, exatamente essa é uma preocupação de valorização que a gente vem fazendo aqui. O trabalho é de tentarmos encontrar fórmulas de valorizar o transporte coletivo. Inclusive, os números que eu tenho que foram passados, que o percentual da nossa população que frequenta o transporte coletivo na nossa cidade, ele é baixo no comparativo com outros municípios. A gente chega aí a 19%, enquanto uma média de um município da nossa dimensão seria na casa de 30%. Nós temos aqui, parece que 58% das pessoas usando a questão dos veículos de carros ou motos, o que é um número muito elevado. E aí, claro, causa o trânsito, causa todo o problema que a gente tem. Eu acho que uma das responsabilidades do Poder Executivo aqui é procurar maneiras de fomentar a utilização do transporte coletivo. Claro que não depende única e exclusivamente do poder público, depende também de toda uma questão de mudança comportamental na sociedade. Mas quando a gente faz a retirada de algumas linhas aqui, isso soa muito estranho e eu realmente, aquela empolgação que eu saí na conversa, eu achei, de certa forma, estranha essa questão da diminuição, fui cobrado e faço aqui essa minha manifestação, juntamente reproduzindo a fala de outras pessoas que estão questionando isso nas redes sociais e cobrando uma justificativa. Sei que provavelmente tem alguns estudos técnicos, tem até uma justificativa administrativa, mas eu acho que essas questões têm que ser colocadas com muita transparência, explicando para a população o porquê, o que de fato acontece, quais são os números, né, para que a gente possa entender e compreender, porque realmente vendo de fora, causa na gente uma certa tristeza por entender e compreender que não é o caminho certo, não é o caminho de valorização do transporte coletivo tão necessário, que vem sendo uma preocupação de todos os municípios que procuram se colocar dentro dos desafios aí necessários no século XXI. Por essa tarde seria isso, presidente. Agradeço a atenção de todos e desejo aí uma ótima semana. Obrigado.